Galera, a obra de hoje se chama I Am the Strongest Lord in Another Worlds, com o protagonista que caiu nas graças do sistema e vai ter seu próprio território. Se você gostar do vídeo, deixa o like e deixe um comentário. A obra começa com o protagonista finalmente chegando na cidade de Salam. Seu nome era Richard, e enquanto ele andava pela cidade ele explica que o antigo dono daquele corpo foi morto espancado após ter roubado, e seu corpo foi imediatamente pego por ele enquanto estava cruzando os mundos. Ele também não esperava que o antigo dono daquele corpo era o filho bastardo da grande família Orlando. Ele fala que ele tinha vindo até aquela cidade por diversos motivos, e aquele seria o ponto inicial de sua nova vida. Após o protagonista explicar isso, a cena muda para dentro do castelo com o protagonista conversando com o Lorde da cidade, e seu nome era Salam. Ele fala que o pai do protagonista tinha morrido na semana anterior, e o novo sucessor da família era o meio-irmão do prota, e ele o considerava uma pedra no sapato. O protagonista pergunta o que o Lorde queria dizer com aquilo. Ele fala para o protagonista desistir do nome da família Orlando, e se ele concordasse, seu meio-irmão estava disposto a dar 50 moedas de ouro para ele criar seu próprio território. Vendo todo aquele ouro, o protagonista pensa que ele poderia fazer algo na nova vida dele com aquilo tudo. O Lorde pergunta se o prota está de acordo com os termos, mas o prota fala que o Orlando traz a ideia de brilho e glória, e que era a coisa mais preciosa que o pai dele tinha deixado para ele. Ouvindo suas palavras, o Lorde pergunta o que ele queria dizer com aquilo, e o prota fala que se ele quisesse que o prota desistisse do seu nome, ele deveria lhe conceder mais dinheiro. O Lorde se espanta com a atitude do prota, mas então ele fala que daria 1000 moedas de ouro e empréstimos sem juros, porém com uma condição: ele teria que comprar mercadorias na cidade dele. Então o prota joga uma moeda para cima e fala que tudo bem. Depois da negociação, o protagonista fala que ouviu que no Coliseu da cidade tinha um grupo de escravos bárbaros. O Lorde pergunta se ele pretendia montar um exército com aqueles bárbaros, e em seguida ele pergunta se o protagonista tinha certeza que ele queria um bando de bárbaros indisciplinados por 1000 moedas de ouro. Ele também fala que os bárbaros são conhecidos por sua bravura e rebeldia, então o protagonista não deveria esperar que eles obedecessem. Mas o prota fala que essa era a razão dele querer eles. E o Lorde fala que seriam 20 moedas de ouro por pessoa, e lá tinham 50 deles, e pediu para alguém levá-lo ao Coliseu. Enquanto eles iam até o Coliseu, o protagonista começa a cantarolar uma música. O homem que estava com ele pergunta que música era aquela, mas o prota diz que não era nada. Depois ele explica que quando assumiu aquele corpo ele ganhou o sistema do Lorde, e 10 dias depois ele aprendeu artes marciais e destrezas de combate. Ele também fala que antes ele queria ser apenas um cavaleiro, mas quem imaginaria que os Calvins fossem loucos o suficiente para dar o nome Orlando, que passa a impressão de brilho e glória para um bastardo que vivia nas ruas. Ele também pensa que felizmente ele tinha conseguido uma licença para ter um território para escapar do reino. Caso contrário, ele teria sido destruído pelas pessoas da família Orlando. Nesse tempo eles acabam chegando no Coliseu, e chegando lá, o prota pergunta para o responsável do local se ele realmente tinha um grupo de bárbaros das montanhas. O responsável pelo local fala que era verdade. Ele também pergunta para o protagonista quem seria ele, mas o prota fala que o Conde Augusto estava disposto a vender eles para ele, para que ele formasse o território dele. O responsável logo muda sua forma de agir com o prota, e fala que pensou que o protagonista estava ali para assistir à luta. Depois disso ele avisa o prota que aqueles idiotas sempre derrotam os outros lutadores com apenas um soco. Ele também fala que com o corpo que o prota tinha, eles iriam apenas esmagar ele contra o chão e depois de alguns dias ele ia acabar fugindo. Só que isso faz com que o prota fique ainda mais interessado neles. Bom, aqui é conversa chata, então vou pular essa parte. Depois dessa conversa toda, eles chegam até onde os bárbaros estavam. Lá o prota começa a falar com os bárbaros. Ele fala para eles que ele tinha comprado todos eles do Conde Salam, mas sabia que nenhum deles iria querer se tornar um escravo. Então ele estava disposto a lutar contra eles, e se eles vencessem eles teriam a liberdade deles. Mas caso o protagonista ganhasse, eles teriam que lutar por ele. O prota vai até onde os bárbaros estavam, e aparece um deles falando que o grupo deles era o melhor em lutar, e que era pro protagonista não chorar quando perdesse. Ele se apresenta dizendo que o seu nome era Russell, um bárbaro da montanha. O prota também se apresenta. Aí o responsável pelo local fala que o protagonista é louco por lutar com aqueles bárbaros. Ele também fala que lutar contra eles era mais ameaçador do que favorável para ele, e que o cara que veio com o prota tinha que pará-lo.
mas ele fala que a única ordem dele era trazer o Prota até ali. Nesse momento o responsável fica com medo, e começa a pensar que tinha trabalhado muito para conseguir aquela posição, e se o protagonista morresse ali, a arena dele estaria condenada. Nesse momento mostra os outros bárbaros falando para ele ir com calma contra o Prota. Ele fala que não vai mostrar misericórdia, então o bárbaro vai para cima do Prota, e agarra ele pelo colarinho, puxa e joga o Prota no chão. Ele fala que pensou que o protagonista tinha alguma habilidade, mas ele acabou perdendo em 1 segundo. Aí os outros bárbaros começam a parabenizar ele por ter vencido um aristocrata. Eles perguntam se ele ia sobreviver. O responsável, todo desesperado, fala para alguém chamar um médico, e logo ele fala que a arena dele ia ter que compensar o protagonista por aquilo que tinha acontecido. Só que nesse momento o Prota segura a perna do bárbaro. Então ele fala que tinha medo que ele dissesse que o Prota estava intimidando ele, então ele deixou o bárbaro dar o primeiro golpe, e logo depois ele dá um soco na barriga do bárbaro. Ele pergunta pro Prota como ele ainda estava bem. O protagonista pensa que tinha treinado por vários anos com o sistema do Lorde, e não teria como alguém desprovido de qualidades técnicas derrotar ele. O bárbaro parte para cima do Prota de novo, mas dessa vez o protagonista pega a mão do bárbaro e joga ele no chão. Ele pisa na costa do bárbaro e fala que venceu. O bárbaro não entende o que ele tinha feito e fala que queria ir outra rodada com o protagonista. O Prota aceita. Então eles começam a lutar novamente. O Prota mais uma vez agarra a mão do bárbaro e joga ele no chão de novo. E depois do bárbaro perder 10 vezes, chega uma waifu com chifres e fala pro bárbaro que já era suficiente e que ela iria lutar contra o Prota. Galera, se vocês quiserem a continuação da jornada do protagonista que caiu nas graças do sistema e vai ter seu próprio território e vai ficar super apelão, então deixa o like e inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 100 inscritos. Muito obrigado por ter visto até aqui. Até logo.